O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município, e nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos: a mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara.
Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à lei orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões.